estúdios ao vivo, deputado estadual, deputado Raul Marcelo do PSOL. Deputado, mais uma vez, muito bom dia, obrigado em atender aqui o nosso chamado, o nosso convite. Bom dia, deputado. Bom dia, Fábio, bom dia, Caio, nosso amigo da técnica, os funcionários aqui da Rádio Cruzeiro FM, me faço acompanhar aqui do jornalista Val e o Rodrigo, que é a liderança do nosso partido aqui na região, né, presidente do PSOL de Votorantim. Então, é uma satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite e um bom dia especial a todos os ouvintes aqui do Rio Grande do Sul. Deputado, os acontecimentos em todo o Brasil, os reflexos aqui em Sorocaba também, essa corrida pelo combustível, o sorocabano que está um tanto indignado com toda essa situação, até porque vem enfrentando filas e filas, mas eu quero também no aspecto político, de que maneira todas essas questões estão sendo discutidas ou serão discutidas a partir de agora também na Assembleia Legislativa. Como o senhor vê esse movimento em todo o Brasil? Olha, são várias questões aí, né? O governador Márcio França tem tomado a frente dessa discussão, já realizou 3 reuniões aí com os caminhoneiros aqui no estado de São Paulo, que é um movimento, em sua grande maioria, composto por caminhoneiros autônomos, mas tem uma certa organização. O governador tem tomado a frente, propôs inclusive um acordo que acabou sendo expresso, né, na fala do presidente Temer no domingo, no Fantástico, né, quando ele fez uma declaração ao Brasil todo, através da Rede Globo de televisão, em relação à não cobrança do eixo suspenso. Quando o caminhão está vazio, ele trafega nas nossas rodovias com o eixo suspenso. Então é uma proposta que partiu aqui de São Paulo. Infelizmente existe uma situação, né, de desconfiança dos caminhoneiros em relação ao atual presidente da República, e é por isso que, na minha avaliação, as negociações acabaram que não caminhando. Em que pese, nós temos ter sido apresentada uma série de propostas, desde a não cobrança até a redução aí do valor do preço do diesel, né, de 0,46 centavos, né, refinanciamento, a suspensão também das multas em relação aos caminhoneiros, enfim, uma série de propostas, mas que o problema, né, todo é o fato da desconfiança em relação aos caminhoneiros com a presidência da República. Né? Muitos deles estão dizendo aí que, enquanto não sair tudo detalhado no Diário Oficial sobre os valores dos fretes, o movimento continua, e um movimento que goza aí de prestígio na sociedade brasileira. Né? O povo do nosso país, sobretudo aqui no estado de São Paulo, tem acompanhado e tem prestado, inclusive, solidariedade aos nossos caminhoneiros. Não é por menos, caminhoneiros é uma profissão muito importante. Agora nós estamos vendo aí todos, né, a importância dos caminhoneiros. Eu tenho um primo que é caminhoneiro, né, Marcial, vou mandar um abraço aqui para ele, ele rasga esse país aí de norte a sul. E ele já voltou a trabalhar ou não, deputado? Não, está com o braço cruzado. Né? E só para você ter uma ideia, é bom você saber isso, eu vou dizer aqui para os ouvintes, eu conheço por cima a situação, né? Mas agora, por conta da crise, eu resolvi dar uma olhada melhor. E hoje os caminhoneiros eles estão praticamente pagando para trabalhar, viu, Fábio, Caio? É uma situação, pra você ter uma ideia, né, o custo do... Quanto se ganha no frete, se for daqui de São Paulo até Natal, lá no Rio Grande do Norte, é 16 mil reais que é cobrado para fazer um frete desse. Só que se gasta com óleo diesel 13 mil reais hoje por conta do preço do óleo diesel. E aí com pedágio, 1.050 reais. Um caminhão, uma carreta, ela tem 22 pneus. A cada pneu tem um custo ali por volta de 2 mil reais. E um tempo de vida útil de 8 meses. Então, de fato, se você colocar tudo na conta, e sem contar a situação de insegurança desse caminhoneiro, né, que muitas vezes precisa correr, como eles chamam aí, né, sem parar, né, ficar rodando 24 horas, por conta de que tem alguns lugares, algumas rodovias do Brasil que não dá nem para a pessoa poder tirar um cochilo ali, dormir, descansar, por conta da insegurança, dependendo da carga que carregue. Não é à toa que 26% dos nossos caminhoneiros hoje eles tomam algum tipo de substância, né, que são os chamados rebites. Então é um trabalhador muito precarizado, que fica na média aí por mês em torno aí de 4 salários mínimos. E não são poucos, nós temos 2.300.000 caminhoneiros, dos quais 70% são autônomos, ou seja, aquele trabalhador, né, que começou como ajudante, depois guardou um dinheiro, fez o financiamento, adquiriu o seu próprio caminhão e sai à luta para tentar ganhar a vida. E hoje, infelizmente, estão pagando para trabalhar, porque uma greve desse tamanho, né, uma paralisação imensa num país grande como o nosso, ela só é possível de se explicar porque de fato a situação chegou nesse limite, e é esse limite mesmo. Hoje
caminhoneiro está pagando para trabalhar e quando isso vem à tona, a população se solidariza, apesar de todas as dificuldades, os transtornos que nós estamos vivendo. Né? Nós temos sorocabanos aí, e assim, isso está acontecendo com todos, né? 3, 4 horas esperando para abastecer o carro, já não tem todos os itens no supermercado, né? Eu acho que, do ponto de vista, pelo menos, do funcionamento dos serviços essenciais, sobretudo a parte de saúde, tem sido feito um trabalho que precisa ser reconhecido, né? Nós estamos aí com os hospitais recebendo os insumos, existe uma preocupação muito grande, a Santa Casa quase que parou de funcionar, os serviços essenciais estão funcionando, mas de fato existe aí uma situação, né, de anormalidade completa da sociedade, não é só de Sorocaba, mas pelo outro lado a população está solidária com a luta dos caminhoneiros, porque de fato o que está acontecendo hoje na Petrobras é um profundo absurdo. Se vocês quiserem eu posso falar aqui, tenho conversado aí com engenheiros da Petrobras, nós vamos ter hoje sessão na Assembleia, o governador Márcio França tem tentado intermediar uma negociação com os caminhoneiros e possivelmente a gente vote alguma matéria nesse sentido. Inclusive, com muita preocupação. Agora, né, às 9 horas do governador. Agora às 9 horas, com muita preocupação, porque eu estou entre aqueles que acham que reduzir a carga tributária nessa hora, que pese ela ser muito elevada, não é o melhor caminho, porque nós vamos ter um impacto aí nas outras áreas. Por exemplo, a PIS/COFINS, né, que o presidente Temer anunciou aí, não sei nem se dá para chamar de presidente, mas enfim, ele anunciou a redução, ele aumentou em 2017 10%, e agora diz que vai reduzir. Esse tributo, ele é para viabilizar a assistência social no Brasil e a previdência. Então, assim, vai faltar dinheiro nessa área, que é uma área que já é historicamente prejudicada no Brasil. Se você mexer no ICMS, e é um assunto que possivelmente se discuta na Assembleia, nós temos que fazer uma contrapartida, porque a perda de arrecadação em São Paulo, que são chamadas aí renúncias fiscais, na LDO, que chegou na Assembleia tem uns 15 dias, eu estou estudando ela agora, o ano que vem nós vamos perder 23 bilhões com renúncia fiscal. Então, assim, e renúncia fiscal, eu sei que tem muita gente que acha que é importante reduzir a carga tributária. De fato, nós precisamos mudar o foco da cobrança dela. Mas o problema concreto, eu tenho estudado economia, né, tenho estudado mestrado nessa área, inclusive, quando você reduz a carga tributária, o impacto no PIB é de 0,28%. Quando você pega o dinheiro do tributo e investe em infraestrutura ou educação, o impacto no PIB é de 1,4%. É 6 vezes mais do que a redução na carga tributária, entendeu? Então, assim, é muito melhor para a sociedade como um todo que o governo faça investimento, por exemplo, em ferrovias, melhore as nossas rodovias, porque isso gera muito mais emprego, né? Isso movimenta a economia, né? Um trabalhador trabalhando é mais uma pessoa consumindo, é mais uma família consumindo, isso tem um efeito positivo em cadeia na economia muito maior. Então nós temos que ter eu estou muito preocupado com isso, eu acho que a melhor forma de se resolver essa questão, de se enfrentar ela, e infelizmente não está na alçada do Estado de São Paulo, é mexendo na Petrobras. Né? Por isso, inclusive, que nós vamos ter um ato amanhã bem grande, que a saída aí é na condução política da Petrobras, que na minha avaliação, a Petrobras hoje não funciona para atender o interesse do povo brasileiro. E é uma empresa pública. E empresa pública, ela foi constituída com dinheiro público, né? Desde os anos 50, né? Desde o governo de Getúlio Vargas, que a sociedade brasileira vem se esforçando para construir essa, vamos dizer assim, essa autossuficiência em petróleo, e não é só petróleo, todos os derivados do petróleo, é uma cadeia produtiva importantíssima no país, o gás e tal. Então, a Petrobras precisa mudar a sua condução. É por isso que vai ter essa manifestação grande amanhã, acho que vai ser inclusive uma manifestação nacional, para que a gente tenha aí a saída do Pedro Parente da Petrobras. Só para lembrar, porque a Fundação Baldino Amaral, quando o Pedro Parente foi ministro de Minas e Energia, a Fundação fez uma campanha para as pessoas lidarem com o apagão de forma positiva. Não sei se os mais velhos aqui da casa vão lembrar, né? Quando o Pedro Parente foi ministro do Fernando Henrique, no Brasil faltou energia elétrica. E a Fundação, naquela época, diante dessa... Foi uma crise também grande, muitas empresas demitiram, né? A Fundação soltou uma campanha que eu achei muito bacana na época para falar, olha pessoal, tem um momento difícil aí, nós precisamos ver isso de forma positiva, porque nós não podemos também cruzar os braços e nem resignar diante dessa situação, nós precisamos ir à luta. Né? E esse mesmo Pedro Parente, lá do Fernando Henrique, agora voltou presidente da Petrobras, 2 anos à frente da empresa e já tem apagão de novo, né? E nós tivemos no último ano 121 aumentos nos preços de combustíveis. Para o caminhoneiro hoje ele não consegue nem dar o preço do frete, porque é muita alteração. Teve dias, nos últimos 30 dias, são mais de 20 aumentos. E teve dias que nós tivemos mais de um aumento no dia. Então você imagina você, Caio, que tem um caminhão, né?
Você vai dar o preço do frete para daqui 30 dias, corre o risco de você dar o preço para daqui de São Paulo a Natal 16 mil, né? O diesel vai custar 13 mil para fazer esse deslocamento, e chegar daqui 30 dias o preço do óleo diesel comer todo o valor. Você tem que tirar do bolso para pagar o pedágio, entendeu? Então, por conta dessa variação absurda. Então, não tem nem previsibilidade. Não era assim antes da gestão dele. O Brasil, historicamente, sempre fez reajuste de combustível uma vez por ano. E agora, com esse negócio de transformar a Petrobras numa empresa, né, sintonizada com o mercado internacional, então variou o dólar, tem que variar o preço aqui também, variou o preço do petróleo, né? Lá o tipo Brent, usa termos inclusive estrangeiros, então tem que variar, né? E aí a gente fica nessa loucura, e isso tem prejudicado a economia. Eu acho que está na hora de dizer que ninguém aguenta mais essa situação, né? A variável do petróleo, sobretudo a óleo diesel e gasolina, ela é muito importante para o conjunto da economia. Quando o cidadão vai comprar a tarifa de ônibus, o preço vai comprar a passagem, a tarifa é regulada com base no diesel, né? Então, o que explica, inclusive, o fato das tarifas de ônibus serem muito caras no Brasil é o valor do óleo diesel. Então, vamos dizer assim, um preço-chave na economia, e não pode ser tratado assim como se fosse uma empresa qualquer, uma quitanda, né? A Petrobras é uma grande empresa nacional. Deputado, o senhor falou da questão dessa mobilização amanhã, né? Até nós recebemos aqui um banner oficial, Dia Nacional de Luta e Mobilização pela Redução do preço do gás e do combustível, 30 de maio em todo o Brasil. Nós recebemos há pouco aqui uma nota oficial do Sindicato dos Rodoviários informando que o transporte coletivo para na manhã desta quarta-feira aqui em Sorocaba. E automaticamente foi uma sequência dos nossos ouvintes aqui não concordando com esse tipo de paralisação. Por quê? É o trabalhador que vai ter que buscar uma alternativa para chegar ao trabalho já numa situação sem combustível, já precisando do transporte coletivo. E agora, não teremos o transporte na manhã desta quarta-feira? As pessoas concordam sim com a mobilização, mas não em prejudicar o trabalhador. Como o senhor vê essa estratégia em Sorocaba de parar o transporte pela manhã? Olha, eu sou solidário, né? Tanto as pessoas quanto os trabalhadores, né? Eu acho que dá para ser solidário com os dois setores aí, né? Porque agora nós temos que também ter algumas decisões, né? Nenhum país ficou grande, ficou rico, né, sem a luta. Essa é a questão central. E nós precisamos ir à luta. Nós não podemos deixar a Petrobras ser transformada numa empresa que não seja a serviço do povo brasileiro. E o fato é concreto que nós estamos aí com 9 dias de greve dos caminhoneiros, desabastecimento geral, e o presidente da Petrobras, que é o Pedro Parente, que já criou um apagão de energia elétrica no Brasil, agora criou esse apagão de combustível, continua sendo o presidente dessa empresa. Então, assim, ou nós temos que uma hora deixar de brincar também, né? O brasileiro, ou ele sai da presença da Petrobras, que é uma empresa, olha, das poucas coisas que nós conquistamos enquanto nação, Fábio, a Petrobras é uma delas, né? Tem a Embraer aqui também, que foi uma grande conquista. O Brasil hoje detém a tecnologia para produzir aviões, entendeu? Que não é pouca coisa. Os super tucanos estão aí, tem o ITA, as nossas universidades, coisas que a gente se orgulha, né? Meu filho foi fazer um trabalho de escola esses dias, eu fui lá visitar o entroncamento da Sorocabana na estação ferroviária, né? E você chega ali, tem lá a estátua do Matheus Mailaschi, né? O café francês ali, são coisas que a gente se orgulha. Está meio deteriorado, está abandonado, mas são coisas que dão orgulho. A Petrobras é uma dessas, né? O Brasil conseguir ser autossuficiente em petróleo foi uma luta de mais de 50 anos. E eu entendo aí toda essa situação, mas não tem como a gente achar que... a pergunta que fica é assim, será que a Petrobras e a sociedade brasileira aguenta até o final do ano, com o Pedro Parente à frente dessa empresa? São mais 6 meses, né? Eu acho, inclusive, que a gente já não aguenta que o Temer até mais 6 meses. Né? Então, está na hora de ir à luta para ver se a gente consegue, pelo menos, fazer uma mudança agora na gestão da empresa, garantir que o presidente volte a ter uma política de reajuste do preço. Aí. Eu sou contra, inclusive, 60 dias, que é a posição do Temer. O mínimo razoável é 1 ano, tem que reajustar uma vez por ano os preços. Né? E tem que ver, inclusive, se precisa reajustar os preços. Né? Porque aqui tem uma outra questão importante que eu preciso dizer. O Brasil hoje, ouvintes da Cruzeiro do Sul, é autossuficiente em petróleo. Nós conseguimos, desde 1950, com o trabalho das Forças Armadas, né? O trabalho dos nossos engenheiros, nossos centros de pesquisa, engenheiros brasileiros, que gostam de samba, né, que gostam de feijoada, irmãos nossos compatriotas, nós conseguimos. O Brasil hoje é autossuficiente em petróleo. Né? E qual que é o problema, então? Né? O problema é que, eu tenho usado essa expressão, Fábio e Caio, você descobre que tem um poço artesiano na sua casa, né?
manda a água do poço artesiano para a casa do vizinho, ele filtra a água para você e você compra a água dele. É isso que está acontecendo hoje, entendeu? O Brasil hoje é autossuficiente em petróleo, nós temos 10 refinarias, se as 10 refinarias funcionarem 100% a pleno vapor, nós não precisamos importar combustível. O que está acontecendo com a Petrobras já nos últimos anos? A Petrobras tem feito com que as refinarias não funcionem a plenos pulmões, as refinarias estão funcionando hoje com 60% e 70% da capacidade, né? Nós estamos exportando óleo cru, ou seja, aquele óleo que sai lá do pré-sal do fundo, ele já vai direto para o navio e vai para os Estados Unidos, vai embora, né? Exportando. Então, o Brasil virou importador, um dos maiores importadores de óleo diesel dos Estados Unidos, entendeu? Esse é o problema. E as refinarias estão aí. Sabe que o funcionário da refinaria é um bom emprego, é um excelente emprego. Então nós estamos gerando emprego lá nos Estados Unidos, né, importando óleo diesel e gasolina deles. Nós tínhamos aí, só para você ter uma ideia, essa política está beneficiando algumas pessoas. 129 empresas de importação de combustíveis foram abertas no Brasil no último ano. Só para ganhar essa boquinha aí de importar combustível, porque hoje é a política da Petrobras, né? E outra coisa que ninguém questiona, eu não vejo no noticiário, por exemplo, falar, são dos acionistas da Petrobras, porque o Fernando Henrique, ele vendeu as ações da Petrobras para o setor privado, não era assim antes. Os militares sempre foram ansiosos, porque sabem que a doutrina militar no mundo inteiro, a energia é central, né? E sempre todo mundo sempre se preocupou com isso. Nós estamos vendo agora, né? Olha o caos que vira a sociedade quando falta esse insumo básico, né? Não tem, a sociedade se dissolve. Se a gente continuar mais 10, 15 dias nessa situação, sem uma mudança na condição da Petrobras, daqui a pouco você vai ver aí revoltas populares, saques, entendeu? Nós vamos ter essa situação. Porque então, assim, todo país minimamente organizado e que tem pessoas decentes à frente dos governos, se preocupam com energia como se preocupam com o cuidado dos seus filhos. Entendeu? Por quê? Porque é uma área muito sensível. O Pentágono tem 3 pontos, que eles falam que são os pontos centrais da nação. Não é? Energia, abastecimento de água e alimentos. E isso eles cuidam, entendeu? Com muita preocupação. E aqui no Brasil nós entregamos a Petrobras para os acionistas. Então, Pedro Parente, no meio da crise, ele chama uma reunião para falar inglês com os acionistas que moram nos Estados Unidos, para dizer que a política de preço vai ser mantida. E aí, o povo que se exploda, né, usando aí a expressão do Chico Anísio, que tinha aquele programa lá, quem não lembra aqui, do Chico City, né, que ele falava que o povo que se exploda, né, então, parece um personagem do Chico City, né, do Chico Anísio, grande artista brasileiro. Né. Então, os acionistas tudo e para o povo nada. Alto lá, eu acho que a Petrobras ela precisa voltar a ser inteiramente pública. Esse negócio de tornar empresas estratégicas em privadas dá problema. A Sabesp nós já passamos por isso, né? A Sabesp foi cantada em verso e prosa aí para o Brasil inteiro, que vendeu as ações dela em Nova York, ficou uma empresa aí super moderna, de repente falta água em São Paulo, né? Então, assim, áreas estratégicas nós devemos cuidar com muita cautela. A Petrobras, ela detém aí, um monopólio do mercado brasileiro, tem que deter mesmo esse monopólio. Por quê? Porque petróleo não é brincadeira. Por muito menos está lá o Trump lá querendo invadir o Irã. Entendeu? Por muito menos nós tivemos 2 guerras no Iraque. Por quê? Porque o Iraque tem petróleo. Entendeu? Então, assim, o petróleo, os Estados Unidos sabem da importância disso, tanto é que fazem guerra em função dele. Né? O Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial quando foi invadir o Cáucaso, né? Que é a região lá, Stalingrado, Leningrado, aquela região ali do sul da ex-União Soviética, hoje é a Rússia. Por que ele foi lá para o Cáucaso? Porque lá é fonte de petróleo. O problema de Pearl Harbor também, quando os japoneses atacaram na Segunda Guerra Mundial, por conta do embargo em relação ao fornecimento de petróleo. Petróleo, ó, em que pese nós estamos aí na 4ª revolução industrial, né? A indústria 4.0, com internet, com novas tecnologias, o Wi-Fi, todas essas coisas, o petróleo ainda é a fonte de funcionamento da sociedade. Não é só... Nós estamos falando do diesel agora, né? Gasolina está cara, mas o gás de cozinha já está sendo vendido botijão R$80. Eu vi a carta dos governadores, o governador de São Paulo não foi signatário, eu achei um erro, inclusive. Fiz uma crítica em relação a isso ao governador Márcio França. Mas os governadores do Nordeste e de Minas Gerais mandaram uma carta para o presidente, ouvintes da Cruzeiro do Sul, dizendo que os acidentes, incêndio a residências aumentou no Brasil por conta de que as pessoas estão fazendo cozinhando com lenha. Porque está R$80 o preço do botijão. Você imagina uma família que vive do Bolsa Família, R$140, aí R$200 na média. Entendeu? Ou compra o botijão de gás ou compra comida. Então, sim, são áreas muito sensíveis. Em relação à manifestação, é isso. Nós estamos a gente é solidário, mas entende que de fato está gerando aí um transtorno. Só que se não mudar a condução da Petrobras, o transtorno vai ficar ainda maior. Porque
não vai mexer no preço da gasolina e quem ia? O taxista. E a van escolar? E o cidadão comum que tem o seu carro para ir trabalhar, né, que tem que pagar o seguro, tem que pagar o financiamento e o combustível. Então, assim, não é só um problema dos caminhoneiros. O combustível é uma questão geral na sociedade e a Petrobras tem que voltar a ser funcionamento com interesse público. Eu vi aí o Alexandre Garcia falando dos preços, né? Nós podemos trabalhar com um preço muito menor do que hoje. É só deixar de atender os interesses dos acionistas e atender mais o interesse do povo. Deputado, eu vou fazer aqui um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos priorizar aqui a participação dos nossos ouvintes. São muitos questionamentos. O deputado aqui vai responder os nossos ouvintes que estão participando aqui via Ele está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Deputado, eu quero primeiro aqui registrar a participação do nosso ouvinte, o Edson de Araçoiaba da Serra. Ele faz um comentário aqui, ele diz ele aqui, ó. É preciso fazer justiça ao governador Márcio França. Ele tomou frente da situação e a discussão aconteceu. O que senti falta foi da participação dos deputados nisso tudo, tanto estadual como também os deputados em Brasília. Foi uma ausência total, nenhum se manifestou durante o período de crise. É o Edson de Araçoiaba. E aproveitando aqui, chega uma última mensagem, também importante, do Alexandre Stella, ele é de Votorantim. Ele diz o seguinte: bom dia. Vale lembrar, deputado Raul Marcelo, que a Petrobras é sim autossuficiente na extração do petróleo, mas o Brasil não possui a tecnologia suficiente para o refinamento. Por esta razão é que exporta o produto bruto e importa o refinado. É o Alexandre de Votorantim. Quero dizer ao Alexandre que não é verdade isso. Nós temos 10 refinarias da Petrobras. Vou até citar o dado aqui, porque é importante tecnicamente responder isso aí bem. Olha, nós em 2017 foram 2.600.000 barris de petróleo dia, não é? 2.600.000 barris de petróleo dia. O consumo interno é de 2.200.000 barris de petróleo dia no Brasil. E a Petrobras conseguiu extrair 2.600.000. Ela exportou óleo bruto, petróleo bruto, 400.000. Né? E teria capacidade de refino nas 10 refinarias que nós temos para refinar tudo isso. Hoje as refinarias, qual que seria o ideal? O cenário ideal é fazer o que a Noruega faz, os Estados Unidos faz, que é refinar todo o petróleo, 100% de consumo interno, entendeu? Ter uma política de preço mais estável, que não seja ancorada na questão internacional, e exportar não óleo bruto. Por isso que é um erro absurdo a política. Vocês sabem, para quem não sabe, eu vou dizer que a primeira medida do Temer foi acabar com o monopólio da Petrobras no pré-sal, a lei da partilha. Isso, inclusive, vai ter um prejuízo na área da educação e nas áreas sociais aí no longo prazo enorme. Segundo alguns analistas, em 40 anos, as áreas sociais vão perder R$1 trilhão porque a lei do pré-sal e a lei da partilha tinha lá, um lado, o monopólio da Petrobras, do outro lado, a utilização dos royalties do petróleo extraídos pela Petrobras. Então, o Temer é ligado a essa questão aí das petrolíferas internacionais. Então, qual que é o cenário ideal? O cenário ideal, se a Petrobras funcionasse pelo interesse do povo e pelo interesse do Brasil, era usar 100% da capacidade das nossas refinarias, refinar esse petróleo, transformar em óleo diesel, gasolina e por aí vai, com preço acessível para a população, né? E exportar, não óleo bruto, exportar gasolina, exportar querosene de avião, entendeu? Exportar óleo diesel, que aí você, você não vai exportar um produto primário, você vai exportar um produto já trabalhado, com mais valor agregado e gerando bons empregos aqui no Brasil. A verdade é que hoje a atual política da Petrobras está gerando emprego nos Estados Unidos. O Brasil hoje é um dos maiores importadores de óleo diesel dos Estados Unidos. Tem cabimento um negócio desse? Tem que estar em cabeça isso. Né? Então, assim, eu queria dizer ao nosso amigo de Votorantim que ele está profundamente enganado. Ele pode pegar o relatório da Associação dos Engenheiros da Petrobras, ou até os relatórios da própria Petrobras mesmo, né? Oficiais, inclusive, do Conselho da Petrobras, né? Em relação a essa situação. Hoje o Brasil tem capacidade de refinar 100% aí o nosso petróleo que é extraído. E, infelizmente, nós não estamos utilizando esse potencial, demorou para ser desenvolvido, e estamos importando óleo diesel e gasolina. É só pegar a junta comercial. No último ano, surgiram mais de 100 empresas que trabalham especificamente em importação de derivados do petróleo. Virou um grande negócio isso no nosso país.
Infelizmente. Deputado, o questionamento aqui do Edson, que ele fala que é preciso fazer justiça ao governador Sim, Márcio o França é preciso. Deixa eu só saiu emendar à aqui frente das negociações. O Walter Pereira, ele também faz um questionamento aqui sobre a questão do que os deputados, ele fala especificamente aqui do senhor, o que o senhor está fazendo para ajudar nos acordos com o governo? Desde o primeiro, na verdade, eu já estou debatendo essa questão da Petrobras, já vim aqui várias vezes na rádio, já tratamos desse tema, inclusive já não é de hoje. Porque, de fato, a política de preço da Petrobras não tem cabimento algum, né, Rô? Assim, em 24 horas você mexer nos preços 2 vezes, e no último ano, 121 aumentos, é isso. Né? Não é só a dona de casa que compra o botijão de gás, mas os caminhoneiros, as pessoas, até os postos de gasolina, ficar remarcando o preço, né? Parece a época da loucura da inflação. Então, de fato, é uma política insustentável. Estamos falando de quando estourou a paralisação, eu rapidamente já mandei mensagens ao governador. Eu achava, inclusive, que poderia ser levantada todas as cancelas dos pedágios aqui no estado de São Paulo, nas rodovias estaduais. Né? O governador saiu defendendo a tese de suspensão da cobrança nos eixos suspensos, né? Que são quando o caminhão está vazio, anda com eixo suspenso. Ele não quis fazer o acordo porque que dependia aí de uma conversa com o Temer, e o Temer acabou anunciando isso domingo. O problema é que o Temer é um presidente que não gosta de respeito de ninguém, né? E não gosta de confiança. Isso é uma questão essencial na política, né? Você ter prestígio e ter confiança. Então os caminhoneiros desconfiam do presidente da República, da sua palavra, e esperam aí a publicação no Diário Oficial das medidas aí que foram propostas para que voltem aí ao trabalho, esse trabalho tão essencial que agora todo o povo brasileiro viu que é um trabalho essencial. Mas o governador, eu fiz questão de frisar que logo no começo da entrevista que tem saído a campo para trabalhar nessa área, que é uma área de fato que está causando um transtorno muito grande. E eu, da minha parte, se eu pegar na linha do tempo lá nas redes sociais, vai ver que desde o primeiro dia eu estou dando declarações, encaminhando ofício aí ao governo de São Paulo, cobrando que seja feita alguma coisa. Eu acho que o ideal seria o levantamento das cancelas dos pedágios nas rodovias estaduais, para os caminhões e até para os carros individuais também. O pedágio, de fato, é uma situação até vergonhosa, uma rodovia como a Castelo Branco, que foi entregue pronta por pedágio. Eu, sinceramente, acho que não é uma área que gera muito emprego e que traz um custo muito grande. Deixa eu aproveitar aqui, deputado. Até a Dersa podia fazer a manutenção da estrada. Olha só, a Regina, ela é da Vila Santana, ela diz o seguinte: o senhor citou muito durante a entrevista o governo Fernando Henrique, em nenhum momento o governo Lula. O PT também contribuiu e muito para a atual situação da Petrobras. O senhor concorda? Direita e esquerda têm participação, sim, nisso tudo na atual situação da Petrobras. É a Regina Célia da Vila Santana. A Regina tem razão. Agora, é preciso que se faça aqui. Tanto na época do Fernando Henrique como na época do Lula, a Petrobras não fazia reajuste de preço diário. Não tinha isso. Existia uma preocupação de você ter. E durante os 8 anos do governo do Lula, era um reajuste uma vez por ano. Então, no final do Fernando Henrique também. Então, você tinha. Aí nós tivemos o governo da Dilma, começou a mudar um pouco a política, passou a ter reajuste a cada 4 meses. E agora nós temos casos aí, né, como Pedro Parente à frente da empresa, dois reajustes em 24 horas. Então, de fato, teve uma mudança brusca na política de preço da Petrobras que causou esse transtorno todo no país. O Fernando Henrique abriu as ações, por isso que eu citei ele aqui. A Petrobras era inteiramente pública, total, 100% do controle do Estado, ou seja, do povo brasileiro. Né? E ela abriu as ações na Bolsa de Nova York, no montante aí por volta de 30%. E aí nós começamos a ter esse conflito. Como é o nome da nossa amiga mesmo? A Regina Célia. Qual que é o conflito? É que se você tem ações da Petrobras, não os pequenos, né? Tem muito servidor público aí que acaba comprando, mas estou falando assim, dos grandes players que são chamados. Os grandes, geralmente são donos de instituições financeiras aí, que compram, fazem grandes investimentos. Né? Aí você começa a ter um conflito, porque o cara que comprou o negócio ali, comprou a ação, ele quer um retorno, entendeu? Ele quer um retorno. E aí você tem esse conflito. Hoje a Petrobras ela é cortada por esse conflito. De um lado ela tem que atender o povo brasileiro, porque a maioria das ações estão na mão do governo brasileiro, e de outro lado ela tem que atender o interesse dos acionistas que querem retorno das ações compradas. E aí de lá para cá se estabeleceu esse conflito. No governo do Lula isso não foi alterado, né? E a gente mantém essa questão. O que aconteceu agora é que o Parente resolveu pender totalmente para o lado dos acionistas. Esse é o ponto. Né? E aí há uma busca desenfreada para reajustar os preços internacionais, que é a grande cobrança dos acionistas, sobretudo os que moram nos Estados Unidos, né, para poder ter um lucro maior e poder reverter rapidamente para aqueles que investiram nas suas ações. Então virou esse conflito. Eu acho que uma empresa da importância da Petrobras, ela tem que se sujeitar ao interesse público. E o interesse público nesse momento está pregando o quê? Uma redução dos preços. Então os acionistas que esperem, não é?
presidente da República agora minimamente centrado, que não é o caso do atual nosso, faria o quê? Suspende interesses acionistas nesse momento, entendeu? Faz uma nova política de realinhamento dos preços, até porque, né, o custo para extrair o petróleo para a Petrobras é em torno de $20. Teve um tempo aí que caiu o preço do petróleo para $30, e mesmo assim dava lucro ainda extrair o petróleo para a Petrobras. Agora o barril do petróleo está $80 e não vai deixar de cair. Por quê? Porque é uma commodity, né, chamada commodity, é um recurso que vai acabar daqui a um tempo. Né? Então, a tendência, eu concordo com o professor Geraldo Almeida, eu tive uma reunião longa esses dias, que, para quem não sabe, ele é o coordenador da nossa região metropolitana, quero mandar aqui um grande abraço a ele, só vai aumentar o preço dessa commodity. Então, se você manter esse alinhamento com o preço internacional, daqui a pouco o gás de cozinha vai estar R$300, não tem cabimento um negócio desse. A Petrobras tem que obedecer ao interesse público. Esses preços regulam o valor da tarifa de ônibus, regulam roupas, que são os polímeros, né, do polo petroquímico, sobretudo aqui na região de Campinas, né, regula gasolina, regula óleo diesel, regula combustível de avião, é muita coisa. A Petrobras tem que funcionar no interesse público. Não tem problema um ano não dar lucro. Não tem problema. Desde que a economia brasileira cresça, gere empregos, isso que é importante. Então a Petrobras tem que obedecer ao seu dono, que é o povo brasileiro. Deputado, o Renato ele faz um comentário aqui, estamos agora a pagar a fatura de tudo que fizeram com vistas a garantir a reeleição, pobre do povo brasileiro. Tem um segundo questionamento aqui do Sérgio da Vila Aro. O desgosto do povo com a classe política é tão grande que a pedido de intervenção militar começa a ganhar força. Como o senhor vê essa situação no pique do rádio, hein, deputado? Porque tem outras perguntas aqui. Essa questão da participação dos militares na política, a Constituição não impede. Nós vamos ter aí, inclusive no meu partido, todos os partidos têm gente aí das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha, né? Ou das Forças Armadas, ou da Terrestre também tem. Né? Tem militares, tem policiais civis, todos os partidos têm. Agora, o militar que queira participar da política, ele tem que participar da eleição, né? Esse é o ponto central. Então, quem defende a participação dos militares na política, eu acho até bacana, é saudável. Né? Todo o país tem que, de fato, respeitar suas Forças Armadas. Hoje são quase 400 mil homens nas Forças Armadas. A Aeronáutica já deu uma grande contribuição ao Brasil. Foi a Aeronáutica, foi o Casimiro Montenegro, o Marechal Duarte, que fez o ITA e que fez a Embraer, que é orgulho nacional. Um cearense, inclusive, né, que veio aqui para São Paulo e, para nossa sorte, foi até o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e convenceu o engenheiro-chefe da aeronáutica norte-americana a vir trabalhar aqui em São Paulo, em São José dos Campos. Já pensou se viesse aqui para Sorocaba, né? Quanto que não ia trazer dividendos para a nossa cidade? A intervenção militar não é o caminho, então? Não, os militares que queiram participar da política, eu acho que isso é importante, mas tem que passar pelo crivo eleitoral, né? Tem que, o povo, que quem manda no país? Quem manda no país está lá na Constituição. É o povo, todo o poder emana no povo. E seu nome, né, será exercido através dos representantes em eleições livres e democráticas. Então, se o militar da reserva quiser participar, né, vai para a eleição. Nós vamos ter eleição agora. Aliás, tem muitos aí da reserva, né, das Forças Armadas, que vão participar, e é bom que participem de todos os partidos. Agora, quem defende intervenção militar, querendo suspender a eleição, aí eu quero dizer aqui que está pregando ilegalidade. Isso é inconstitucional, porque o poder reside no povo. Né? E quem prega que o povo não possa escolher os seus representantes está pregando a ilegalidade no Brasil. Acho, inclusive, que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, aí poderia até agir em uma reunião que pregue aí a dissolução dos nossos preceitos democráticos. Agora, quem defende a participação dos militares no processo político, eu concordo, acho bom, inclusive é bom para a vida política no Brasil que membros da Aeronáutica, da Marinha, das Forças Armadas em geral, da Polícia Militar, da Polícia Civil, todos os partidos, tem no meu partido, participem da vida nacional, porque são brasileiros, são os nossos compatriotas, têm grande contribuição a dar, sobretudo nessas áreas sensíveis à segurança nacional, que é a área de energia, alimento e água. Então, assim, agora quem prega que não tem eleição esse ano aqui, pelo amor de Deus, é uma barbaridade, né? Como é que não vai ter eleição? O que nós estamos precisando, o problema do Brasil, centralmente, é o fato de ter um presidente da República que não foi eleito. As pessoas não votaram no Temer, ele estava na chapa ali, né? Não votaram. E a palavra do Temer hoje vale o mesmo que uma nota de R$3. Esse é o ponto. Tanto é que ele promete as coisas para os caminhoneiros continuam de braços cruzados, porque não acreditam na palavra dele. Né? Porque ele não gosta daquilo que é muito importante em tudo na vida, que é de lealdade. Né? Ele, na verdade, entrou para a história do Brasil como um grande traidor. Né? E alguém que mente abertamente, já escapou de 2 processos de impeachment no Congresso. Então, assim, a pessoa que é acusada pela Polícia Federal como ser chefe de quadrilha. Então é um absurdo. Os caminhoneiros estão certos em não acreditar na palavra dele, estão esperando a publicação no Diário Oficial de tudo que ele está dizendo. E eu acho, inclusive, que se isso for publicado no Diário Oficial, a gente pode arrefecer com a questão da greve. Agora,
O problema do médio prazo só vai se resolver com a saída do Pedro Parente da Petrobras. Ele já causou um apagão de energia no Brasil, que foi caríssimo para Sorocaba, nós perdemos muitos empregos naquela época, e agora está causando esse apagão de abastecimento, né? Então nós precisamos ter uma mudança na condução da política da Petrobras. E aí uma conversa que eu tive com o professor Geraldo Almeida, no longo prazo, Fábio, Caio, ouvintes da Cruzeiro, nós devemos diversificar as nossas matrizes de energia, entendeu? Eu vi aqui vocês falando antes, né, da diversificação da matriz de rodoviária, de não ter só rodovia e ter ferrovia também. Participou conosco. Mas Sorocaba, nós temos aqui a Canadian Solar, uma empresa que emprega aí 400 funcionários, que trabalha com captação de energia solar. O Brasil, né, somos um país tropical, banhados por sol, então nós temos aqui a maior empresa do Brasil. Entendeu? Então em Sorocaba nós temos também a empresa de paz eólica, para energia solar, energia dos ventos. Então a gente precisa diversificar um pouco a nossa matriz energética, inclusive para ter segurança, né, ter várias fontes de geração aí de energia. Nós temos a Toyota produzindo um carro agora que é híbrido, né, que é um carro que funciona com gasolina e também com energia elétrica. A Tesla, que é a maior montadora do mundo, superou a Toyota nos Estados Unidos, faz carros estritamente elétricos. Então assim, o Brasil precisa começar a pensar isso, mas isso é a longo prazo, médio e longo prazo. No curto prazo, é ter uma política de preços mais correta e baixar o valor dos combustíveis. Nós temos condição de fazer isso se tiver à frente da Petrobras aí um brasileiro com B maiúsculo, né? Não alguém que fica aí servindo a interesses de acionistas que nem são do nosso país. Então esse é o ponto. Então, assim, no médio e longo prazo, nós temos inclusive que trabalhar nesse sentido. E Sorocaba tem uma grande contribuição a dar, porque nós temos empresas nessa área. Deputado, estou no limite aqui do nosso horário. O encerramento aqui da nossa entrevista na manhã desta terça-feira. Quero agradecer também a Letícia, manteve contato conosco. Ela está indignada com a nota. Nós fizemos a leitura até durante a entrevista com o secretário Eric Vieira, informando aqui que teremos uma paralisação do transporte coletivo nesta quarta-feira pela manhã. A Letícia não concorda com esse tipo de paralisação, porque mais uma vez é o povo o grande prejudicado. E é claro que nós estaremos repercutindo aqui durante toda a terça-feira e acompanhando de perto os desdobramentos. Tudo que vem acontecendo aqui em Sorocaba e em todo o Brasil, o nosso ouvinte recebe as informações aqui no Jornal da Cruzeiro. Deputado, no pique do rádio, hein? Só um destaque final aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação. Já estamos aqui no nosso limite, mas agradecendo mais uma vez pela visita, deputado. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui. A Rádio Cruzeiro do Sul é uma rádio que tem transitado agora, né, para tocar notícia, tem notícia o dia inteiro, né? Então está sendo uma satisfação poder ficar sintonizado com a Cruzeiro do Sul. Tem também aí a questão cultural, que é importante, sempre valorizando os aspectos regionais da nossa cidade. Muito obrigado mesmo, parabéns a todos os funcionários. Um abraço ao pessoal da Fundação, né, que mantém aqui. E nós estamos indo agora para São Paulo, né, nós vamos ver qual será a pauta da Assembleia e espero que nós tenhamos uma pauta alinhada aí com essa questão para poder resolver essa situação. E São Paulo, né, que não só o governador dê a sua contribuição no sentido de tentar encaminhar essas negociações, mas que a Assembleia pode trabalhar. Nós podemos, por exemplo, reduzir o ICMS e retirar a renúncia fiscal de outra área. Nós estamos renunciando muito os tributos aqui em São Paulo. Eu já disse aqui, são 23 bilhões que nós vamos deixar de arrecadar ano que vem. Nós podíamos reduzir, né, essas desonerações em outras áreas e fazer uma desoneração específica no ICMS. Então a Assembleia pode debater esses temas, pode inclusive aprová-los. Vou conversar com o presidente hoje, o líder da bancada do governo, o Carlos César, que é aqui da nossa região. Acho que nós podemos ter algum tipo de contribuição da Assembleia nessa questão específica e torcendo para que a gente possa aí ter essa questão sendo resolvida o mais rápido possível. Agora, toda a solidariedade aos nossos irmãos caminhoneiros, né? São brasileiros. Ouvi o governo dizendo que tem infiltrados. Não, são brasileiros, né? São 2.300.000 brasileiros que trabalham dias, à noite e dia aí. Tem gente infiltrada no governo. Esse é o problema. Os infiltrados estão lá no Palácio Alto, no meio dos caminhoneiros, são brasileiros que trabalham aí de forma precária, infelizmente. E toda a nossa solidariedade, inclusive estarei amanhã no ato, às 16 horas, lá no centro de Sorocaba, para dizer em alto e bom som que a direção da Petrobras precisa ser trocada urgentemente. E acho, inclusive, que o Brasil não aguenta mais o tema em 6 meses. Né? Talvez seja necessário trocar mesmo. Tem um outro presidente para garantir um processo eleitoral livre e democrático. Tá joia? Muito obrigado a todos e bom dia. A opinião do deputado Raul Marcelo conosco ao vivo aqui no Jornal da